Olá pessoal, aqui é o professor Roberto, de volta estudando mais direitos dos advogados. Esse tópico, pessoal, é para falar sobre a liberdade profissional, que está lá no artigo 7º do nosso Estatuto da OAB, que fala que é direito do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Pessoal, se não tivermos liberdade, né, se a gente não puder falar o que a gente tem que falar com firmeza, se o advogado puder ser responsabilizado civil, criminalmente, por cada comentário um pouco mais ofensivo que ele possa manifestar, nossa profissão realmente fica muito difícil de ser exercida. A liberdade, a garantia de que nós temos alguma proteção legal para exercer a nossa profissão é fundamental. Sem ela, seríamos profissionais temerosos, né? Temerosos, comedidos e muitas vezes nós colaboraríamos com a injustiça nas decisões judiciais. Então, a liberdade, a garantia da liberdade do advogado está previsto no inciso 1º do artigo 7º de nosso Estatuto. Esse artigo 7º, né, tinha um parágrafo 2º que falava que o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade. Traduzindo isso aqui, que o advogado, mesmo que cometesse injúria, difamação ou desacato, não seria punido por isso. As decisões dos tribunais têm decidido que a imunidade profissional, apesar de essencial à advocacia, ela não pode ser considerada um direito absoluto, sob pena do mau exercício da advocacia. Então, apesar desse artigo revogado ser considerado ainda vigente, né? Grosseiro que eu falei agora, né? Como é que um artigo revogado é considerado vigente? É porque a imunidade é realmente fundamental. As decisões dos tribunais já pacificaram que o advogado não tem direito de desacatar juízes e promotores. Isso aqui é fundamental. E a questão da calúnia, nós vamos ver um artigo que para o advogado acusar alguém de ter cometido um crime, ele precisa ter uma autorização escrita do seu cliente, porque senão ele pode se dar muito mal. O advogado pode chegar e falar, olha, você é um assassino, desde que o cliente dele tenha autorizado por escrito que ele faça tal fundamentação. Porque se o advogado não se precaver com relação a isso, acusar alguém de ser um criminoso e o próprio cliente do advogado depois falar que nunca disse nada, aí o advogado será responsabilizado. Mas nós temos artigos que falam sobre isso, que nós vamos estudar mais para frente, tá bom? Então, que o advogado tem imunidade profissional, tem. Esse artigo 7º, parágrafo 2º, apesar de ter sido revogado, entende-se que ele foi revogado por engano, mas a doutrina é pacífica no sentido de que a imunidade profissional continua vigorando, ele só não inclui desacato, calúnia e algum outro, né, exercício abusivo da profissão. Perfeito? Então, nessa aula curtinha era isso que eu queria também falar para vocês. Grande abraço!